Eu sou o professor Lucas, essa é uma aula de História e o tema da nossa aula hoje é Guerra Fria. Bom, essa é uma aula que você vai ver várias informações, por isso é importante que você, ao longo dessa aula, faça suas anotações individuais para no final você expor o que você entendeu aí nos comentários do YouTube, tá certo? O momento Guerra Fria é um dos momentos mais longos da história humana. Na verdade, nós estamos falando até de um período histórico, de um momento histórico que talvez não tenha tido um final exato. Mas sabemos que ele está extremamente conectado à Segunda Guerra Mundial e às marcas que a Segunda Guerra Mundial deixou no mundo. A Segunda Guerra Mundial fez a economia do mundo todo se direcionar ao contexto de guerra, E desde o seu início também, timidamente foi crescendo as pesquisas nucleares. A Segunda Guerra Mundial trouxe impactos fortíssimos, de 50 a 70 milhões de pessoas mortas. E é um evento histórico que não tem uma data final. Como assim não tem uma data final? Existem várias ideias de quando a Segunda Guerra Mundial pode ter acabado. Tem gente que acredita que o assassinato do Mussolini e do Hitler seria um fim para a guerra, mas tem gente que acredita que as reuniões que aconteceram após a derrota da Alemanha na cidade de Potsdam e de Yalta podem ser um final para a guerra. Outras pessoas acreditam que o enfraquecimento do eixo Itália e Alemanha pode também ter sido um fim para a guerra. E tem pessoas que falam que mesmo que depois que a Itália e a Alemanha se enfraqueceu, o Japão continuou resistente na guerra. Então a guerra não teria acabado ainda, e aí a guerra teria acabado então só quando os Estados Unidos atacam as duas cidades japonesas, as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Então se te perguntarem quando que a Segunda Guerra Mundial acaba exatamente, você pode até dizer 1945, que foi o ano que aconteceu isso e mais um monte de coisa. Mas a gente não sabe ao certo em que momento de 1945 a gente dá fim para isso, Porque uma coisa está conectada à outra, tá certo? Bom, uma coisa muito importante acontece nos Estados Unidos para dar início ao período de Guerra Fria, a troca de presidente nos Estados Unidos. Roosevelt é substituído por Truman, Harry Truman. E os Estados Unidos, nas mãos do Harry Truman, vai ter a missão de se tornar uma potência muito forte no mundo e se tornar o país mais rico naquele momento. Esse vai ser o legado e a missão do Harry Truman na presidência. Enquanto isso, outra grande nação vitoriosa, vitoriosa entre aspas, porque teve muitos prejuízos e também causou muitos malefícios durante a Segunda Guerra Mundial, mas ela terminou com uma vitória sobre a Alemanha, e nós estamos falando da União das Repúblicas Soviéticas, a URSS, ou a União Soviética, para simplificar aqui para vocês. E no contexto de Guerra Fria, a gente tem esses dois países lutando para ter um poderio de armas muito fortes, para ter uma riqueza, uma economia exemplar e muito bem desenvolvida, tá? De um lado os Estados Unidos, do outro a União Soviética. A Alemanha, curiosamente, só foi assinar um acordo de paz com outros países na década de 90. Então, se a gente for imaginar, é como se a Segunda Guerra Mundial tivesse continuado. E é só nos anos 90 que a Alemanha decidiu assinar um acordo de paz com outros países. Essas imagens que vocês estão vendo agora, elas representam o ataque que as duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, sofreram das bombas atômicas dos Estados Unidos, que estavam sendo testadas no Japão. Eu vou falar mais hoje sobre energia nuclear e bomba atômica para vocês. Quando a Segunda Guerra Mundial tinha cessado seus ataques, terminados, vários cientistas começaram a repensar nos impactos que essa guerra trouxe para o mundo, que foram impactos muito negativos. Vocês estão vendo uma dessas cientistas sociais aí, um nome muito importante da filosofia, a Hannah Arendt, tá? Ela vai refletir nos seus estudos sobre o quanto o Holocausto deixou muitas vítimas,
pessoas que eram judeus, ciganos, negros, de várias etnias, de várias formas, né? Várias pessoas foram torturadas e foram mortas, sem falar nas pessoas que morreram nos campos de guerra também, né, durante os confrontos. O massacre do Japão, que dizimou a população de 2 cidades japonesas, né, e tudo isso vai ser motivo para que os cientistas critiquem esse pensamento de guerra e a existência das guerras, tá? Em 1942, já existia entre alguns países o pensamento de criar uma nação no mundo, de criar um grupo no mundo que cuidasse para que essas guerras não acontecessem e para que o mundo vivesse em paz, né? Em 1945, né, essa fundação ela é criada com o nome de Organização das Nações Unidas. Ela vai ser fundada por 51 países e a Organização das Nações Unidas, a ONU, vai ter a missão de manter E a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela vai ter a missão, né, de manter a paz, intervir nos conflitos, né, fazer reuniões e assembleias. Ela vai tentar abranger todos os territórios do mundo, dando subsídio, dando apoio, né, e vai ser sustentada pelos próprios países do mundo. Então todos os países, né, deveriam contribuir com a ONU, certo? Para que a ONU promovesse um clima de paz, segurança e apoio, tá? Eu vou falar para vocês que não é tão simples assim, tá? Tem questões hoje em que a ONU consegue se envolver, tem questões em que a ONU não consegue se envolver. Mas ela é uma importante organização mundial para que nós não entremos de novo, né, no que o mundo passou durante a Segunda Guerra Mundial, tá certo? A gente tem aqui, por exemplo, a imagem de uma intervenção da ONU lá na Síria, né? Recentemente a Síria passou por um processo de guerras muito grande que devastou Alepo, que devastou várias cidades da Síria, e a ONU teve um papel importante, né, de apoiar feridos, né, de prestar apoio aos feridos, de prestar apoio com a alimentação, de tentar cessar alguns ataques quando ela podia. Então esse é o papel dela hoje, e ela nasce, né, com esse sentimento, né, de tentar lutar para que não aconteça o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Bom, em 1947, algumas coisas começam a mudar no mundo. Winston Churchill, que era ministro da Inglaterra, começa a alertar vários países, não só os aliados, de que a União Soviética estava prestes a se tornar uma ameaça para os países capitalistas, por conta do crescimento econômico da União Soviética, tá? Quem vai unificar o seu pensamento ao pensamento do Churchill é o novo presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, tá? Ele vai, né, criar uma doutrina chamada de Doutrina Truman, um projeto político, onde nesse projeto político ele vai fazer relações com outros países capitalistas e orientar esses países a não se tornarem socialistas. Lógico que dentro desse projeto ele vai nomear outros políticos, vai nomear outras forças que ajudem ele a isso, né? Um grande exemplo disso é o ministro George Marshall, que vai ajudar o Harry Truman com um plano chamado Doutrina Marshall. Nesse plano, os Estados Unidos iria conceder dinheiro aos países que participaram da Segunda Guerra para que eles se reconstruíssem. E aí vocês já podem imaginar, daí de onde vocês estão assistindo a aula, né? Por que os Estados Unidos está dando dinheiro gratuitamente para outros países se reconstruírem? Gratuito não, né, gente? Desculpa, na verdade isso é um empréstimo. E a grande moeda de troca era: permaneça no sistema capitalista, permaneça fazendo relações conosco, né, com os Estados Unidos, que nós te ajudamos a se reconstruir. Como se não bastasse, os Estados Unidos também criou um grupo militar, uma organização militar, para proteger aqueles países que quisessem lutar contra a chegada de um socialismo, né, e da União Soviética no seu país. Nós estamos falando da OTAN, né? E só para vocês terem conhecimento de causa, a OTAN começou com um contingente de 1,367 milhões de dólares, tá? Sem falar dos 9.900 tanques blindados e todo esse arsenal que eu tô mostrando para vocês aí nesse box vermelho, tá? Ou seja, os Estados Unidos e a Inglaterra
fizeram um investimento pesado em se certificar que todos os países do mundo se mantivessem como capitalistas, né? A gente já pode dizer aqui que o mundo está entrando em clima de guerra de novo, né? Acabamos de sair de uma Segunda Guerra Mundial, né? De sair desse momento drástico da história, mas novamente, né, nós estamos vendo aqui a formação de um novo momento de guerra no final dos anos 40, tá bom? Bom, a União Soviética também vai criar um sistema político que defenda não só ela, mas como também defenda os países que eram aliados à União Soviética. Nós estamos falando da Comecon, né? A Comecon acabou se transformando num fundo, né, de dinheiro, onde todos os países socialistas podiam pegar dinheiro emprestado. Além da Comecon, né, a União Soviética também construiu o Pacto de Varsóvia, que era uma instituição militar para combater também forças capitalistas que estivessem invadindo aqueles territórios que eram aliados da União Soviética e que eram adeptos do socialismo. Tá? Vocês estão vendo aí todo o contingente, né? Começou com 1,425 milhões de dólares e vocês estão vendo aí que também tinha um arsenal poderoso, né, de guerra contra a OTAN, contra os Estados Unidos capitalistas, tá? Não houve um ataque direto entre essas duas forças, socialistas e capitalistas. Em nenhum momento a União Soviética vai ser invadida pelos Estados Unidos ou os Estados Unidos invadido pela União Soviética, tá? Mas eles ameaçaram, né, tomar territórios que eram neutros, que não eram capitalistas nem socialistas, né? E eles vão se unindo a outros territórios para diminuir a influência do inimigo, tá? Então a intenção de cada bloco, do bloco socialista e do bloco comunista, do bloco capitalista, era aumentar a quantidade de países socialistas e aumentar a quantidade de países capitalistas para que eles pudessem, então, ter um domínio global, né, com as suas ideias e os seus sistemas políticos, tá certo? Além desse conflito, né, nós temos também a grande oposição e a grande divisão entre esses dois sistemas. Então, os países socialistas não queriam se relacionar, estar no mesmo território, compartilhar das mesmas ideias que os países capitalistas. A Alemanha ficou dividida, uma parte dela capitalista e uma parte dela socialista. E aí vocês vão ver, né, aqui no mapa alemão, por exemplo, como que isso ficou territorialmente falando. A parte vermelha aí, a parte socialista da Alemanha, tá? E a parte azul, aí a parte capitalista da Alemanha. Na verdade, tinha até mais divisões, porque depois que quando acabou a guerra, a Alemanha ela foi dividida para 4 nações. A parte amarela aí ficou sob controle dos Estados Unidos, a parte rosa, que era a Alemanha socialista, ficou sob controle da União Soviética, né? A parte laranja sob controle da Inglaterra. A gente tem a parte de Sarres, que ficou independente até um certo momento, e toda a parte azul controlada pela França, tá? E o Muro de Berlim dividindo aí a parte soviética do todo, tá? E esse muro ficou em pé por muito tempo. Ele foi derrubado em 1989 só, né? Por conta de alguns manifestos, né? Eu indico aqui o filme Adeus Lenin, que é um filme que vai mostrar um pouquinho, né, de como que foi essa derrubada. Essa derrubada ela tá ligada também à falência do socialismo, porque não deu certo o sistema, tá? Mas é isso. E agora, só para vocês terem uma noção básica, eu vou falar um pouquinho melhor sobre esses dois sistemas, sem me aprofundar, porque é um assunto muito pertinente à geografia, às aulas do ensino médio também, né, da geografia, né, falarem bastante sobre esses dois sistemas. Quando a gente fala de capitalismo, a gente está falando de um sistema econômico, a gente está falando de um modelo econômico e político também, né, até certo modo. E esse sistema, ele tem a ideia de que as pessoas, elas têm liberdade de produzir e de consumir, tá bom? Então as pessoas, elas podem consumir aquilo que elas quiserem e elas podem produzir aquilo que elas quiserem, e o governo, o Estado, não deve, né, impor regras à economia.
Então a sociedade ela é consumista, né? Consome bastante, produz bastante, é extremamente influenciada por propagandas e o governo não deve interferir em nada, tá certo? Isso pressupõe que algumas pessoas vão produzir mais do que as outras, algumas pessoas vão ter mais dinheiro do que as outras, e o que está por trás do sistema capitalista é um grande contexto de desigualdade social, tá? Isso é comum. O capitalismo está extremamente ligado a uma desigualdade social. E o socialismo opera na via oposta, tá? Nada é privado. Tudo é controlado no socialismo pelo governo, tá? Então a produção é controlada pelo governo, o consumo é controlado pelo governo, todo mundo deve trabalhar, certo? E os valores dos produtos, né? Tudo isso é tabelado pelo governo, organizado pelo governo, porque dentro do regime socialista, a ideia que se tem é que não haja desigualdade social, é que haja igualdade social, certo? Por isso que o governo regula tudo o tempo todo dentro do socialismo. Então esses são duas ideias econômicas e políticas, né, que são opostas. Hoje a gente convive, né, vocês vivem numa sociedade que fala de socialismo, que fala de capitalismo o tempo todo, e é importante vocês entenderem, né, que são dois conceitos que trazem modelos de vida e de país diferentes, tá bom? Como que eles vão se degladiar na Guerra Fria? Como que esses dois sistemas vão atacar um aos outros? Sem armas, através de propagandas, né? E eles vão usar a tecnologia e a produção de armas. Mas essas armas não vão ser usadas, né, necessariamente. A gente tem até alguns episódios de teste e tal, mas não tem um momento de fogo. E é por isso que esse momento histórico é chamado de Guerra Fria, tá certo? A gente tá vendo aqui, ó, 2 ataques. E esses 2 ataques, eles estão na forma de propaganda. Primeiro ataque do lado esquerdo da tela, aí, todo em vermelho, com um cara, né, com uma espada, e aí a espada tá escrito democracia, e o objetivo dessa espada ali provavelmente é fazer o quê? É destruir o símbolo comunista da foice e do martelo, né? E aí tem a expressão em inglês, it's everybody job, ou seja, é para todo mundo, é trabalho de todo mundo parar o comunismo. É claro que isso é uma propaganda do eixo capitalista, tá? É uma propaganda de 1951, ok? E a gente tem também ali uma propaganda do eixo socialista, né? Em que mostra os Estados Unidos como esse grande senhor aqui, abaixo, né? É o grande provocador das guerras, e abaixo dele você tem a bandeira da Inglaterra, mas ele também é o símbolo, né, do acumulador de lucro, do burguês, e a base, né, que está sofrendo ali porque está segurando todo mundo é o trabalhador, né? O bacana dessa propaganda socialista aí nada mais é que o quê? O país, né, os grandes donos de indústria, donos de empresas, então os investidores, né, toda essa classe burguesa do país se sustenta através do esforço do trabalhador. Então é o trabalhador que, né, faz com que essas pessoas tenham uma ótima vida, tenha luxuosidade, tenha riquezas. E o sistema socialista criticava essa estrutura, porque na opinião deles o trabalhador não deveria sofrer dessa maneira, tá certo? Alguns países não quiseram se integrar ao bloco capitalista e se integrar ao bloco socialista. Nós estamos falando, né, de países que tentaram se manter neutros, né? Não pediram ajuda da OTAN, nem do Pacto de Varsóvia, eles não queriam interferência de nada, tá? Esses países, eles aparecem aí no mapa com esses pontos cinza, tá bom? Vocês estão vendo que o Brasil aí, por exemplo, o Brasil se rendeu ao capitalismo, tá bom? E quanto mais intenso o vermelho, maior a presença do socialismo nesses países. Quanto mais intensa a cor de azul, mais intensa a presença do capitalismo nesses países. E os países que estão cinza, em 1955, eles se reuniram na cidade de Bandung para decidirem que eles não queriam nem a influência do capitalismo, nem a influência do socialismo, tá certo? E aí, esses países, eles vão, né, exigir nessa conferência, através de um documento, o direito deles serem livres, né, ou terem a sua independência sem ser obrigados a fazer parte desse polo. Vão ficar conhecidos no mundo
como não alinhados, né? Poucos países vão fazer relações econômicas com esses países e alguns deles, principalmente do continente africano, vão ficar conhecidos como países de terceiro mundo, tá certo? Aonde a gente tem os pontos alguns pontos azuis dentro do vermelho, a gente tem uma guerra quente mesmo, tá? Não foi nem guerra fria, né? A gente tem ali uma batalha dentro desses países para que o país se tornasse capitalista ou se tornasse socialista. Houve manifestações em cada um desses países, só que em alguns, né, o fogo foi muito maior, né, os ataques foram muito mais duradouros, e eu citei esses 3 países aí para vocês verem com os pontos azuis, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho nas próximas aulas de história. Foi países vocês vão refletir com mais calma, vocês vão estudar um pouco sobre a China, sobre Cuba, para vocês entenderem mais ou menos como que foi, né, essa guerra quente, tá? Essa parte da Guerra Fria em que houve batalha e que houve morte também, tá bom? Bom, durante a Guerra Fria, tanto o bloco capitalista quanto o bloco socialista criaram serviços secretos de inteligência para espionar o inimigo, né? E aí a gente vai, né, citar que o objetivo deles era espionar, perseguir, ameaçar, se infiltrar, encontrar traidor, tá? Eles operavam secretamente, né? É como se fosse um setor da polícia especializado em achar inimigos e buscar inimigos, como vocês veem nos filmes e nas séries onde aparece a CIA, porque a CIA é o Serviço Secreto de Inteligência dos Estados Unidos, que foi construído durante a Guerra Fria com o objetivo do quê? De espionar a União Soviética, tá certo? Ela nasceu em 1947. A União Soviética, na sua vez, criou um Comitê de Segurança do Estado, conhecido como KGB, né? E também tinha a função de espionar, perseguir, se infiltrar nos Estados Unidos, encontrar dentro da própria União Soviética traidores do sistema socialista e etc, tá? Esses 2 serviços de inteligência, eles trouxeram alguns resultados para o mundo. Que resultados, né? Eles passaram a controlar mais a vida das pessoas, as pessoas perderam, né, um pouco da sua liberdade de ir e vir, porque elas estavam sendo espionadas, tá? Alguns projetos militares foram desenvolvidos tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Foram criados aviões supersônicos, submarinos atômicos, espaçonaves, né? E os serviços secretos de inteligência, eles vão, né, otimizar uma grande luta, né, que essas 2 potências, capitalistas e socialistas, tinham por ter as melhores armas e por ter a melhor ciência e tecnologia. E aí a gente vai falar agora de uma corrida que foi espacial e que também foi armamentista e tecnológica. Em 1960 e em 1957, a União Soviética mandou para o espaço um satélite, né? Mandou o Sputnik 1. E o grande objetivo da União Soviética era mandar o homem para o universo, mandar um ser humano para o universo pela primeira vez na história, tá? Primeiro eles mandaram esse satélite que eu falei para vocês, que foi o Sputnik, e logo em seguida eles mandaram outra versão do Sputnik, o Sputnik 2, no mesmo ano, só que dessa vez com uma cadelinha, com a Laika, que morreu quando ela chegou lá no universo. Coitada, ela não sabia nem para que ela estava sendo utilizada, ela foi enviada para o universo para ver se algum ser humano resistia lá, tá? Depois de testar com a Laika e com o Sputnik, a União Soviética envia em 1961 o Yuri Gagarin. Em 1963 eles mandam a Valentina Tereshkova, tá? Isso vai ser uma derrota para os Estados Unidos, né, gente? A União Soviética mandando gente para o universo. Se vocês acham que os Estados Unidos se entristeceram e ficaram deprimidos com essa guerra, vocês estão enganados, porque na corrida espacial, em 1969, os Estados Unidos enviam a missão Apollo 11, que aí o objetivo já não era mais mandar o homem para o universo, era mandar o homem para a Lua mesmo, tá? Então os Estados Unidos queriam provar para a União Soviética que eles poderiam chegar muito mais longe que a União Soviética, e eles mandaram o Neil Armstrong, o Michael Collins e o Buzz Aldrin, né, em 69,
para a Lua, para eles enviarem, colocarem lá o satélite dos Estados Unidos na Lua, e a missão acontece em 1969. Assistam o filme Estrelas Além do Tempo. O filme Estrelas Além do Tempo, ele vai, mostrar um pouquinho para vocês de como foram os estudos que mandaram o Apollo 11 para a Lua, tá? Essa missão. Uma corrida armamentista aconteceu também de quem produzia as melhores armas entre essas duas potências. Eu lembro a vocês que desde a Primeira Guerra Mundial o mundo estava produzindo muitas armas cientificamente, tá? Nos anos 40, ali na Segunda Guerra Mundial, a gente tem os Estados Unidos e a União Soviética já fazendo vários estudos, construindo inclusive bombas. Os Estados Unidos, por exemplo, andou testando as bombas dele no Japão em 1945, como a gente viu nos ataques de Hiroshima e Nagasaki, tá? A União Soviética, entretanto, ela vai ter as suas primeiras bombas já construídas em 1949, um pouquinho mais tarde, tá? Em 1962, tem um episódio muito interessante que também pode ser contado aí como uma derrota para os Estados Unidos durante a Guerra Fria. A crise dos mísseis em Cuba. Acontece que o Fidel Castro, autoriza o presidente da União Soviética, Nikita Khrushchev, a instalar em Cuba mísseis, E aí os Estados Unidos ficou possesso. Como assim tem mísseis aqui debaixo da gente? Porque Cuba está bem abaixo dos Estados Unidos, E parece, alguns boatos circulam de que esses mísseis estavam direcionados para os Estados Unidos. Nossa, que coisa de louco. Imagina se esses mísseis são disparados em direção aos Estados Unidos, Os mísseis foram instalados em Cuba e com muita raiva, em 1963, os Estados Unidos, aumenta os bloqueios econômicos que eles tinham imposto para os cubanos, E aí Cuba é praticamente banida de ter relação econômica com outros países, de importar e exportar coisas. As pessoas são proibidas de sair de Cuba e os Estados Unidos proíbe vários países que são do eixo capitalista a receberem cubanos em seus países, Isso vai gerar muito impacto na economia cubana, A Cuba vai enfraquecendo muito por conta desses bloqueios que os Estados Unidos impôs a eles, tá certo? Bom, a partir dos anos 60, muito sofrimento começa a vir pela frente, Muitos resultados, desses estudos científicos, principalmente por conta do uso de energia atômica, começa a trazer sofrimento para o mundo. E a energia atômica, como vocês vão estudar nas aulas de química, ela é uma descoberta que por muita gente é defendida como uma grande descoberta humana, mas o uso dessa energia ela pode trazer efeitos extremamente negativos. Para vocês terem ideia, dos anos 60 até os anos 2000, há vários acordos e vários cientistas pedindo para que se reduza os estudos com energia nuclear, porque esses estudos com energia nuclear, eles podem causar efeitos maléficos para a sociedade. A gente tem como, por exemplo, em 1986, na Ucrânia, a cidade de Chernobyl, ela foi pelos ares, Uma usina em Chernobyl, ela explodiu por conta de alguns reatores que estavam lá dentro armazenados, de maneira errada. Aconteceu algo que eles não estavam prevendo, tudo foi pelos ares e Chernobyl foi completamente destruída. A cidade precisou ser evacuada o quanto antes, e estima-se que 1 milhão de pessoas, seja no dia em que os reatores explodiram, ou até mesmo depois, quando eles estavam salvando os sobreviventes, ao todo 1 milhão de pessoas contraiu problemas no coração, câncer, leucemia, ou morreu diretamente tendo impacto com a radioatividade da região de Chernobyl. Hoje é uma das regiões do mundo que poucas pessoas podem chegar perto, porque ela é extremamente perigosa. E uma vez que você tem contato com Chernobyl, a sua vida diminui e você tem chances de ter problemas no coração, de ter câncer, de ter leucemia e outra série de doenças, tá certo? Então, é triste, mas tudo aquilo que os cientistas queriam depois da Segunda Guerra Mundial, que era um mundo de paz, infelizmente não estava em processo. E eu vou dizer para vocês que mais recentemente o presidente da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, ele
né, ameaçou os Estados Unidos realmente, dizendo que tinha um projeto de energia nuclear e que ele ia usar esse projeto de energia nuclear para defender a Coreia do Norte se ele precisasse. Então, para vocês verem, né, estamos em 2020 e o contexto ainda é um contexto muito forte de guerra, tá certo? Bom, eu lembro e vocês devem lembrar que um dos grupos humanos mais fragilizados, né, e não foi o único fragilizado, foram os judeus também lá na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. A Alemanha dizimou uma série de judeus, e aí a gente vai conversar um pouquinho agora sobre o que aconteceu com a maior parte dos judeus no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, porque aconteceu algo territorialmente interessante. O povo judeu nunca teve um país, definitivamente, para chamar de seu, né? Eles tiveram há muito tempo atrás, e esse há muito tempo atrás aí, gente, 2000 anos de história aí se vai. O povo hebreu, né, que é o povo da origem judaica, eles tinham um território, mas que eles foram perdendo. E aos poucos os judeus começaram a viver espalhados pelo mundo, mantendo a sua cultura muito forte para que não morresse o que é ser um judeu. Tá certo? Em 1890, começa uma luta judaica chamada sionismo para reconstruir o país deles, que seria o país de Israel, tá certo? De acordo com os judeus, Israel teria que ser construído no território onde estava a Palestina. Então, desde que o sionismo foi pensado, já tinha judeu comprando terra na Palestina, né? Eles chamam essa terra de Terra Santa, né? Parece que foi para lá que Moisés levou o povo num passado hebreu muito distante, tá certo? Bom, os árabes, uma cultura completamente diferente da cultura hebraica, judaica, os árabes fizeram um levante, uma manifestação contra isso desde os anos 30. Então já tinha conflito acontecendo entre judeus e árabes desde os anos 30, tá? E a Palestina era um país de origem árabe, tá, gente? A Inglaterra se envolveu nisso, né? E a Inglaterra, inclusive, começou a dividir o território, né? Deixar a parte que pertencia aos judeus e deixar a parte que pertencia aos palestinos, né? Ao povo de origem árabe dali. E os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a mexer nessa região também, a entrar em conflito, inclusive com a própria Inglaterra, para que acelerasse o processo de construção de Israel, porque os Estados Unidos tinham medo, né, que também a União Soviética viesse para essa região. Acontece que a União Soviética acabou fortalecendo, né, os laços com o Levante Árabe nesse momento, né, com os palestinos, e acabou virando uma briga de Estados Unidos e União Soviética ali dentro da pobre Palestina. Por que todo mundo querendo esse território, né? A justificativa dos judeus é porque é o território que Deus prometeu para eles, é a Terra Santa, certo? Mas, né, geograficamente e economicamente, a gente precisa lembrar que esse é um território, né, antes controlado pelos ingleses, mas é um território cheio de petróleo. Tá? E depois do escândalo do nazismo, depois da Segunda Guerra Mundial, o petróleo se tornou uma importante riqueza no mundo todo. Tá? Então os Estados Unidos e a União Soviética, eles tinham interesse, né, em petróleo e nos territórios que mais tinham petróleo nesse momento histórico, né? E até hoje esse interesse pelo petróleo ele é muito forte no mundo todo. Em 1947, a ONU vai ordenar que o território da Palestina seja dividido entre Israel e Palestina, tá? Inclusive um brasileiro, Oswaldo Aranha, ele vai ser uma das pessoas envolvidas na projeção de como que vai ser o país Israel, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu através de um mapa e houve um grande choque cultural entre, né, judeus e entre árabes, né? Esse choque cultural, como vocês podem ver aqui no mapa, né? Em 1946, vocês vão ver que poucas regiões brancas eram regiões, né, judias, eram regiões de judeus. E olha o que a ONU fez em 1947. A ONU ampliou demais a região, né, de Israel, e isso foi fazendo a Palestina, ao longo dos anos,
e perdendo cada vez mais território. E hoje, né, os poucos árabes que vivem lá dentro de Israel, eles vivem em extremo contexto de guerra, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, essa faixa aqui grande, inclusive, ela é muito conhecida, ela é a faixa de Gaza, porque os árabes, né, palestinos que estão aqui, eles lutam hoje com unhas e dentes para eles não perderem isso daqui, tá? E infelizmente, né, os Estados Unidos hoje presta muito apoio a Israel e no futuro pode ser que não exista mais povo árabe aqui, esse povo tenha perdido suas terras injustamente, tá? Esses conflitos árabes israelenses, né, eles começaram lá nos anos 40 porque os árabes discordavam da criação do novo país. Então houve muito manifesto. Nesses manifestos, muitos árabes foram mortos, né? E a guerra continuou, né? O Egito se envolveu nessa briga. O Egito também tem uma história árabe, né? Eles são muçulmanos, né? Também tem essa conexão, essa ligação com o povo árabe. E o Egito vai bloquear que Israel acesse o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, que são dois mares muito próximos ao Egito, né? E que ligam Israel e Egito, tá certo? Essa guerra vai ficar conhecida como a Guerra do Suez, que vai de 56 até 57, né? Ela acontece principalmente dentro da faixa de Gaza, que é onde mais vai ter assassinato, morte e batalha, tá certo? Bom, os conflitos árabes e israelenses trouxeram um gasto militar muito forte, tanto para os países, né, de origem árabe, para os muçulmanos, né, quanto para os judeus israelenses. A diferença é que os judeus israelenses, né, eles estão isolados militarmente ali, porque a maior parte dos países são árabes, mas eles têm apoio dos Estados Unidos, né, e esses conflitos acontecem até hoje, porque os Estados Unidos se envolvem muito neles e apoia, principalmente, a região de Israel, tá certo? Uma das guerras mais sanguinárias é a Guerra dos 6 Dias, nesses conflitos árabes e israelenses, né? No primeiro dia dessa Guerra de 100 Dias, por exemplo, Israel foi fazendo vários ataques aéreos, né? E aos poucos foi já derrotando o Egito, né? A Guerra de 6 Dias, ela é composta por 3 países, Egito, Síria e Jordânia, contra um só país, Israel. E para vocês verem que o isolamento de Israel não significava muita coisa, durante todos os dias de guerra, Israel foi ocupando territórios, né, que antes pertenciam à Palestina. E esses territórios, né, eles foram tomados à força, os palestinos foram assassinados e foram empurrados para os territórios que sobravam. No terceiro dia, Israel tinha sofrido uma pressão para que ela aceitasse o fim dessa guerra e parasse de conquistar territórios da Palestina, mas Israel continuou, tá? Israel conquistou a maior parte do território palestino e só no 6º dia é que Israel assinou um cessar-fogo com a Palestina, um cessar-fogo que não é tão real assim, porque acontecem conflitos até hoje entre essas duas culturas ali dentro do território, tá, turma? Essa aqui é uma imagem, né, dessa Guerra dos 6 Dias, que é comemorada, né, pelos judeus, né, no dia do perdão judaico, o famoso Yom Kippur, tá? E eu termino, né, essa nossa reflexão sobre Guerra Fria aqui. Te convido a escrever aí quais foram as coisas mais importantes dessa aula para você nos comentários, né? E como eu falei para vocês, o período de Guerra Fria ele é um período muito extenso, né? Eu vou voltar aqui nas nossas aulas e vou falar agora de alguns pontos, né? Vou falar da China, vou falar de Cuba e a gente continua nossos estudos na próxima aula. É isso e obrigado.